O deserto amanhecia em silêncio. A noite ainda deixava seu rastro de frio sobre a areia, enquanto uma leve camada de orvalho cobria o chão seco que se estendia até onde os olhos conseguiam alcançar. Não havia árvores, não havia rios, não havia sinais visíveis de sustento. Apenas uma imensa extensão de terra árida, onde cada novo dia começava com a mesma incerteza. Mas naquela manhã, algo era diferente. Quando os primeiros raios de sol tocaram a superfície do deserto, o povo começou a perceber que o chão já não era o mesmo. Onde antes havia apenas areia, agora havia algo mais. Uma substância fina, delicada, espalhada sobre a terra, como se tivesse descido junto com o orvalho da noite. A Escritura descreve esse momento com simplicidade, mas com precisão. Quando o orvalho cessou de cair, havia sobre a superfície do deserto uma coisa fina, semelhante a flocos, fina como a geada sobre a terra. Êxodo 16:14. Homens e mulheres começaram a sair de suas tendas. Os passos eram lentos, cautelosos. Ninguém sabia ao certo o que estava vendo. Eles se inclinavam, observavam, tocavam aquela substância desconhecida. E então surgiu uma pergunta que se espalhou entre todos. O que é isto? Êxodo 16:15. Não era trigo, não era poeira, não era nada que já tivessem visto antes. Era algo novo, algo que não podia ser explicado pelo que eles já tinham vivido. Alguns permaneceram em silêncio, contemplando a cena com assombro contido. Outros começaram a falar, mas não a partir da confiança, e sim da inquietação. Porque, mesmo quando o milagre está diante dos olhos, o coração nem sempre responde com fé. Ao longe, Moisés observava, não com surpresa, mas com reverência. Ele havia ouvido a palavra de Deus. Sabia que aquilo não era um fenômeno natural, mas uma resposta direta, uma provisão que não vinha da terra, mas do céu. A Escritura afirma com clareza, este é o pão que o Senhor lhes dá para comer. Êxodo 16:15. Mas enquanto Moisés reconhecia a provisão, muitos do povo ainda não reconheciam a sua origem. Seus olhares não estavam cheios de gratidão, mas de perguntas. Não era a primeira vez que duvidavam, e não seria a última. Aquela cena carregava uma tensão silenciosa. O mesmo chão que, para alguns, representava provisão, para outros representava incerteza. O mesmo milagre que descia do céu encontrava corações em condições diferentes. Alguns enxergavam resposta, outros enxergavam problema. E, no meio desse contraste, uma verdade começava a se revelar, mesmo sem ser dita. Nem todos enxergam a ação de Deus da mesma forma. O deserto continuava o mesmo. O povo era o mesmo. A necessidade ainda estava ali. Mas algo havia mudado. O céu havia intervindo. E, ainda assim, havia dúvida. A cena permanece suspensa nesse instante. O povo de Israel diante de um milagre visível, mas com o coração ainda dividido. E então surge uma pergunta que atravessa o tempo, chegando até os nossos dias, como o mesmo ato de provisão pode despertar fé em uns e dúvida em outros. Antes do deserto, houve uma noite que mudou a história. Uma noite em que o clamor acumulado por gerações finalmente encontrou resposta. Durante anos, o povo de Israel viveu sob o peso da escravidão no Egito, submetido a trabalhos forçados e a uma vida marcada pela opressão. Mas Deus não permaneceu indiferente. Como a Escritura nos mostra, Deus ouviu o clamor do seu povo e decidiu intervir na história de forma direta. Foi então que levantou Moisés, um homem que, em meio à sua própria história de limitações, foi chamado para confrontar o poder do Egito e anunciar a libertação. Por meio de sinais, juízos e prodígios, Deus revelou sua autoridade sobre toda a terra, até que, finalmente, Faraó permitiu a saída do povo. Aquela saída não foi silenciosa,
Foi o início de uma nova etapa. O povo partiu com pressa, deixando para trás séculos de escravidão. Pela primeira vez, caminhavam em direção a um futuro que não era mais definido por correntes, mas por uma promessa. A emoção era real. Havia esperança. Havia expectativa. Mas, junto com essa esperança, algo mais começava a surgir. A incerteza, porque a liberdade, embora tão desejada, trazia consigo uma realidade desconhecida. Já não havia estruturas estabelecidas. Já não havia provisão garantida, mesmo que em meio à opressão. Agora, o caminho se abria diante deles, rumo ao desconhecido. E foi assim que o povo avançou, até chegar a um dos momentos mais decisivos da sua história. Diante deles, o mar. Atrás deles, o exército egípcio, que havia mudado de decisão e vinha em perseguição. O caminho parecia se fechar. O medo voltou a surgir. Mas foi exatamente nesse momento que Deus interveio de forma visível. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo. Êxodo capítulo 13, versículo 21. A direção de Deus não era apenas simbólica, era concreta, era visível. E quando tudo parecia perdido, o mar se abriu diante deles, permitindo que atravessassem em terra seca. Como a Escritura registra, as águas se dividiram, e o povo passou em segurança, enquanto o perigo ficava contido. Aquele momento marcou algo irreversível. Eles já não eram escravos. Eram um povo liberto. Mas Deus não estava apenas tirando o povo do Egito, estava começando a formá-los como nação. Com o passar do tempo, o caminho os levou ao deserto, um lugar onde a emoção inicial começou a se dissipar, onde a liberdade deixou de ser sentida como uma vitória imediata e passou a ser percebida como um desafio constante. Porque sair do Egito foi um ato de poder, mas aprender a confiar em Deus seria um processo. O contraste se tornou evidente. Para trás ficava uma opressão conhecida. À frente, um caminho guiado por Deus, mas ainda não totalmente compreendido. E, no meio dessa jornada, uma tensão começou a crescer silenciosamente no coração do povo. Como avançar quando não se conhece o caminho? Como confiar quando não se vê os recursos? Mas Deus tinha um propósito maior. Mesmo quando o povo não entendia cada passo, a presença de Deus permanecia. A nuvem durante o dia, o fogo durante a noite, eram lembranças constantes de que eles não estavam sozinhos. A fidelidade de Deus não dependia da compreensão humana. Ele guiava, mesmo quando não era plenamente entendido. E assim, entre a promessa de uma terra futura e a incerteza do presente, a caminhada continuava. Uma jornada que não transformaria apenas o destino daquele povo, mas revelaria o que havia no mais profundo de cada coração. A cena permanece viva na memória. O deserto coberto por aquele alimento inexplicável, o povo ao redor, sem compreender, e, no centro de tudo, uma tensão que não vinha de fora, mas do interior do coração humano. Porque o que estava acontecendo naquela manhã não era apenas um ato de provisão, era uma revelação. Com o passar do tempo, a história mostraria que o maior desafio do povo não era o deserto em si, mas a forma como eles o enxergavam. A necessidade tem uma maneira própria de transformar a percepção. Quando o alimento falta, quando o futuro parece incerto, quando as circunstâncias se tornam difíceis, o coração humano tende a olhar a realidade através do medo. E, nesse estado, até mesmo a evidência da fidelidade de Deus pode se tornar difícil de reconhecer. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Eles haviam testemunhado uma libertação extraordinária. Viram o poder de Deus se manifestar no Egito, atravessaram o mar, foram guiados passo a passo ao longo do caminho. Mas agora, em meio ao deserto, a experiência do presente começava a pesar mais do que a memória de tudo que Deus já havia feito. A Escritura relata que, pouco tempo depois de saírem do Egito, começaram a expressar sua angústia de uma forma que revela a luta interior que estavam vivendo. Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, na terra do Egito,
quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão até nos fartar. Êxodo capítulo 16, versículo 3. Nessas palavras, existe algo profundo. O passado começou a ser lembrado não como realmente foi, mas como o coração precisava enxergar, para aliviar o medo do presente. A escravidão passou a parecer segurança. A opressão foi reinterpretada como provisão. E a liberdade começou a ser vista como risco. Diante disso, o deserto deixou de ser apenas um lugar físico. Tornou-se um cenário espiritual. Um ambiente onde não apenas a falta de recursos era enfrentada, mas onde a verdadeira condição do coração ficava exposta. Porque o deserto tem uma característica única: ele remove as distrações. Ali, não há estruturas humanas que sustentem a segurança. Não há abundância que esconda a dependência. Não há estabilidade visível que permita confiar no imediato. Tudo é reduzido ao essencial. E, nesse ambiente, surge uma confrontação inevitável. O ser humano confiará no que Deus prometeu, ou interpretará a realidade apenas com base no que vê. Mas Deus tinha um propósito maior. A necessidade não era um acidente no caminho. Também não era sinal de abandono. Era parte de um processo. Um processo no qual Deus não apenas conduzia o seu povo em direção à terra prometida, mas formava neles a capacidade de confiar. Porque a provisão de Deus nem sempre chega da forma que o ser humano espera. E, quando chega, nem sempre é reconhecida de imediato. Assim, a cena do deserto começa a ganhar um significado mais profundo. Não se trata apenas de fome e alimento. Não se trata apenas de escassez e provisão. Trata-se de percepção. Trata-se do coração. E então, no meio dessa história, surge uma pergunta que atravessa não apenas a experiência de Israel, mas a vida de todo ser humano, o que determina a maneira como enxergamos a obra de Deus em meio às nossas necessidades. Com o passar do tempo, o caminho os levou para longe de tudo que um dia lhes foi familiar. As marcas do Egito ficaram para trás e, diante deles, se estendia uma terra que não oferecia certezas visíveis. Era uma região ampla, difícil, marcada pela seca e pela escassez. Um território onde a vida não se sustentava por si mesma e onde cada dia exigia mais do que esforço físico, exigia confiança. A Escritura descreve esse ambiente como um lugar desafiador, um deserto grande e temível de terra seca, onde não havia água. Deuteronômio capítulo 8, versículo 15. E não era uma descrição exagerada. Era uma região onde a vegetação era escassa, onde o calor intenso do dia contrastava com o frio da noite e onde a sobrevivência dependia completamente daquilo que não podia ser produzido por meios humanos. Diante dessa realidade, o povo começou a experimentar algo que ia além do cansaço físico. O deserto começou a revelar o que estava dentro deles, porque, à medida que avançavam, a ausência de recursos visíveis se tornava cada vez mais evidente. Não havia campos para plantar, não havia cidades para buscar provisão, não havia sistemas que garantissem estabilidade. Tudo aquilo que antes parecia seguro havia desaparecido e, nesse contexto, surgiu uma nova forma de inquietação. Não era apenas fome ou sede, era insegurança. Foi nesse momento que um conflito mais profundo começou a se manifestar. O povo havia sido liberto por fora, mas, por dentro, ainda lutava para entender como viver em liberdade. A liberdade os havia tirado do Egito, mas o deserto estava revelando quanto do Egito ainda permanecia no coração deles. Diante disso, o cansaço começou a se acumular. As jornadas se tornavam longas. As expectativas iniciais começavam a se desfazer. E o desconforto deixou de ser algo passageiro para se tornar uma experiência constante. Não era um caminho fácil, mas Deus não os havia conduzido até ali sem propósito. A travessia pelo deserto não era um desvio no plano. Era parte essencial dele. Como a própria Escritura mais tarde lembraria, Deus permitiu esse processo para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Deuteronômio capítulo 8,
versículo 2. Não porque Deus precisasse descobrir, mas porque o próprio povo precisava enxergar. O deserto tem essa capacidade única. Ele remove do ser humano tudo aquilo em que ele confia, até que reste apenas a possibilidade de depender de Deus. Mas essa dependência não surge automaticamente. Ela se forma em meio à tensão. Ela é construída em meio à incerteza. E, muitas vezes, é resistida. Porque confiar em Deus quando tudo é visível parece natural. Mas confiar quando que se vê apenas a falta transforma profundamente o coração. Assim, enquanto o povo avançava por regiões como o deserto de Sim, onde mais adiante enfrentariam a falta de alimento, a pressão interior começava a aumentar. A pergunta já não era apenas geográfica. Não era simplesmente para onde estamos indo. Era algo muito mais profundo. Podemos confiar, mesmo quando não vemos como seremos sustentados. E, naquele silêncio do deserto, onde não havia respostas imediatas, o coração humano começava a reagir. Alguns com paciência, outros com medo. O cenário estava preparado, não apenas para uma necessidade que precisava ser suprida, mas para uma revelação que marcaria o rumo espiritual daquele povo. Porque, no deserto, cada passo não apenas os aproximava da terra prometida, mas também os aproximava da verdade sobre si mesmos e sobre o Deus que os conduzia. Com o passar do tempo, a jornada começou a entrar em uma fase mais exigente. O povo avançou de lugares onde ainda havia alguma provisão natural, como Elim, onde encontraram água e descanso, para regiões onde essa segurança desaparecia completamente. E foi justamente nesse percurso que a necessidade deixou de ser uma possibilidade e se tornou realidade. O alimento começou a faltar, não de forma repentina ou devastadora, mas de maneira gradual, silenciosa, gerando uma inquietação que crescia dentro da comunidade. As provisões que haviam trazido começaram a se esgotar, e o deserto não oferecia substituição. Diante disso, o que começou como preocupação se transformou em algo mais profundo. A Escritura descreve com clareza: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Êxodo capítulo 16, versículo 2. Não foi um grupo isolado, foi toda a comunidade. A fome não afetou apenas o corpo, começou a afetar a forma de pensar. E, com isso, surgiu uma reação que revela a fragilidade do coração humano diante da necessidade. Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, quando comíamos pão até nos fartar. Êxodo capítulo 16, versículo 3. Nessas palavras, há mais do que uma reclamação. Há uma distorção da memória. O passado, que havia sido marcado pela opressão, começou a ser lembrado como um tempo de abundância. A escravidão passou a parecer segurança, e a liberdade, que antes foi celebrada, começou a ser vista como ameaça. A fome revelou algo que não era visível em tempo de abundância, a tendência do coração humano de distorcer a realidade quando é pressionado. Foi nesse momento que as palavras do povo deixaram de ser apenas expressão de necessidade e se tornaram acusação. Vocês os trouxeram a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Êxodo capítulo 16, versículo 3. A responsabilidade foi colocada sobre Moisés e Arão, mas, como mais tarde ficaria evidente, a raiz do problema não estava nos líderes humanos. A murmuração, na verdade, era dirigida ao próprio Deus. Por quê? Por trás da reclamação, existia uma pergunta que não era dita abertamente, mas estava presente no coração. É possível confiar em Deus quando a necessidade é real. A fome não era imaginária, era legítima. Era uma necessidade concreta que exigia resposta. Mas o problema não estava em sentir fome. O problema estava em como reagir diante dela. Alguns começaram a permitir que o medo definisse a forma como enxergavam a realidade. Outros simplesmente seguiram a voz da multidão, sem parar para lembrar do que Deus já havia feito. E assim, o que poderia ter sido um momento de busca se transformou em um momento de murmuração.
Mas Deus tinha um propósito maior. A necessidade não apenas revelava a fraqueza humana, ela também preparava o cenário para uma revelação. Porque, no meio daquela crise coletiva, onde o medo parecia dominar, Deus não respondeu com abandono. Ele respondeu com presença. E, antes que a provisão descesse do céu, Deus fez algo que transformou completamente aquele momento. Ele permitiu que o povo visse a sua glória. Como o texto relata, e, olhando para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Êxodo capítulo 16, versículo 10. A resposta de Deus não começou com o alimento, começou com uma revelação. Antes de saciar a fome do corpo, Deus confrontou a condição do coração, porque o verdadeiro problema não era a falta de pão, era a falta de confiança. E, naquele ponto da história, a tensão alcançava seu momento mais intenso, uma necessidade legítima, uma resposta humana equivocada, e um Deus que, ainda assim, decide prover. A cena estava preparada para algo que o povo não esperava. Não apenas alimento, mas uma lição que transformaria a maneira como se relacionavam com Deus. Porque a fome, naquele deserto, não seria apenas uma prova física, seria uma prova de fé. Diante da pressão crescente do povo e da tensão que havia chegado ao seu ponto mais alto, a resposta de Deus não demorou, mas não veio da forma que eles imaginavam. Foi nesse momento que Deus falou com Moisés, com uma declaração que rompia toda a lógica humana. Eis que farei chover pão do céu para vocês. Êxodo capítulo 16, versículo 4. Não se tratava de uma solução baseada nos recursos ao redor. Não vinha da terra, nem do esforço humano, nem de alguma estratégia de sobrevivência. Era uma provisão que viria diretamente de Deus. Mas havia um propósito maior. Aquela provisão não apenas responderia à fome do povo, ela também revelaria algo sobre o coração deles. Porque, junto com a promessa do alimento, Deus estabeleceu uma forma específica de recebê-lo. Não seria para acumular, não seria para garantir o futuro. Seria entregue dia após dia, em uma medida exata. Assim, a provisão não alimentaria apenas o corpo, ela ensinaria dependência. Com o passar das horas, a palavra de Deus começou a se cumprir. Ao cair da tarde, o acampamento foi coberto por codornizes, como o Senhor havia prometido. E, durante a noite, em silêncio, algo começou a descer novamente junto com o orvalho. Na manhã seguinte, quando o sol começou a surgir no horizonte do deserto, o chão apareceu coberto por uma substância que ninguém conseguia explicar. Era fina, pequena, semelhante à geada, uma presença discreta, mas suficiente. A Escritura descreve com clareza: quando o orvalho cessou de cair, havia sobre a superfície do deserto uma coisa fina, como geada sobre a terra. Êxodo capítulo 16, versículo 14. O povo saiu, observou. Mais uma vez surgiu a pergunta: o que é isto? Essa expressão, Men-Hagal em hebraico, deu origem ao nome pelo qual seria conhecido, maná, que significa exatamente isso. O que é isto? Era um alimento desconhecido, nunca visto antes. Não podia ser explicado pela experiência humana. E, ainda assim, era suficiente. Então Moisés declarou aquilo que o povo ainda não conseguia compreender. Este é o pão que o Senhor lhes dá para comer. Êxodo capítulo 16, versículo 15. Naquele momento, algo profundo começava a se revelar. Deus não apenas provia, ele provia de uma forma que desafiava toda a expectativa humana. Não enviava provisão para semanas, não criava reservas, não garantia o futuro segundo a lógica humana. Ele dava o necessário para cada dia. O maná deveria ser recolhido em uma medida específica, cada um conforme a sua necessidade. E algo ainda mais impressionante acontecia. Quem recolhia muito não tinha excesso, e quem recolhia pouco não tinha falta. A provisão era exata, suficiente. Pessoal, esse detalhe revela o caráter de Deus. Um Deus que não apenas provê de forma geral,
mas conhece a necessidade de cada pessoa. Mas, junto com a provisão, Deus deu uma instrução clara: ninguém guarde nada para o dia seguinte. Êxodo capítulo 16, versículo 19. Era um chamado à confiança, a receber, sem tentar controlar o amanhã, a depender diariamente, porque o verdadeiro milagre não era apenas o pão que descia do céu. O verdadeiro milagre era aprender a viver confiando que ele voltaria a descer no dia seguinte. E assim, no meio do deserto, começou uma nova dinâmica na relação entre Deus e o seu povo. Cada manhã trazia uma evidência visível da fidelidade de Deus. Cada dia era um convite para confiar novamente. E cada provisão confrontava algo profundamente enraizado no coração humano, a necessidade de controlar, de garantir, de prever. Mas Deus estava ensinando algo diferente. Não uma fé baseada em acúmulo, mas uma fé baseada em dependência. O céu havia tocado o deserto. E, com isso, uma verdade começava a se formar no meio do povo. Deus não apenas guia o caminho, Ele sustenta cada passo. Com o passar dos dias, o milagre deixou de ser um evento isolado e passou a fazer parte da rotina. Todas as manhãs, o povo despertava diante da mesma cena: o chão coberto pelo maná. A provisão descia de forma constante, fiel, suficiente. Mas, junto com essa provisão, permanecia também a instrução que Deus havia dado desde o início: recolher apenas o necessário para o dia, não guardar para o dia seguinte, viver em dependência contínua. E, diante disso, uma nova tensão começou a surgir, não no deserto, mas dentro do coração humano. Porque, embora a provisão fosse visível, a confiança nem sempre era. A Escritura registra que alguns não obedeceram à orientação, mas não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram parte para o dia seguinte. Êxodo capítulo 16, versículo 20. O gesto parecia pequeno: guardar um pouco a mais, tentar garantir o amanhã, se proteger diante da incerteza. Mas o que parecia prudência, na verdade revelava algo mais profundo. Era o desejo de controlar aquilo que Deus havia pedido que fosse confiado. E as consequências não demoraram a aparecer. O próprio texto diz que foi guardado, criou vermes, cheirou mal. Êxodo capítulo 16, versículo 20. Aquilo que havia sido dado como provisão se corrompeu quando foi usado fora do propósito de Deus. Esse detalhe não é pequeno, porque mostra que o problema não estava no maná, mas na atitude de quem o recebia. Deus não estava negando o sustento. Ele estava formando uma relação baseada na confiança diária. Mas havia um propósito maior. Deus não queria apenas alimentar o povo no deserto, queria ensiná-los a depender dele. E essa lição não poderia ser aprendida por meio do acúmulo. Só poderia ser vivida no ritmo de cada dia. Cada manhã era uma nova oportunidade de confiar. Cada amanhecer trazia consigo uma pergunta silenciosa: você vai recolher o necessário ou vai tentar garantir aquilo que ainda não chegou? Porque o coração humano, por natureza, busca segurança naquilo que pode controlar. Tenta garantir o futuro a partir do presente. Procura a estabilidade no que é visível. Mas Deus estava conduzindo seu povo a uma forma diferente de viver, não baseada na autossuficiência, mas na dependência. Como o próprio relato mostra, o maná não podia ser guardado de forma comum. Apenas no sexto dia, conforme a instrução de Deus, ele podia ser reservado sem se estragar, como preparação para o dia de descanso. E isso revelava algo ainda mais profundo. Não era a capacidade humana que sustentava a provisão. Era a obediência à palavra de Deus. Assim, a prova não estava em saber se Deus iria prover, mas em saber se o povo confiaria na maneira como ele escolhia prover. E, no meio dessa rotina diária, uma luta constante se tornava evidente. A fé diante do medo, a obediência diante do controle, a dependência diante da autossuficiência. Porque confiar em Deus por um momento pode parecer fácil, mas confiar todos os dias
exige transformação. O deserto não estava apenas fortalecendo o corpo, estava formando um coração capaz de descansar na fidelidade de Deus. E, ainda assim, muitos continuavam lutando com essa verdade, porque aprender a confiar naquilo que não pode ser guardado é um dos maiores desafios da alma humana. E então, no meio dessa rotina que se repetia a cada manhã, surgiu uma pergunta que atravessava a experiência do povo. Por que o ser humano insiste em controlar aquilo que Deus pede que seja confiado? Com o passar do tempo, aquilo que no início havia causado espanto começou a se tornar comum. Cada amanhecer trazia a mesma cena. O orvalho descia durante a noite e, ao se dissipar, deixava sobre o chão do deserto aquela substância fina, suficiente para alimentar todo o povo. Dia após dia, sem interrupção, o maná aparecia como um testemunho visível da fidelidade de Deus. Não era um milagre ocasional, era uma provisão constante. E, ainda assim, algo começou a mudar, não no céu, mas no coração do povo. Porque aquilo que se repete com frequência pode perder o impacto na percepção humana. O espanto que antes gerava silêncio começou a desaparecer. A maravilha se transformou em rotina. E aquilo que havia sido recebido como provisão passou a ser visto como algo comum. Diante disso, o povo não deixou de receber o maná, mas começou a enxergá-lo de outra forma. A Escritura registra, mais adiante, uma declaração que revela essa mudança interior. A nossa alma tem fastio deste pão tão leve. Números capítulo 21, versículo 5. Essas palavras não surgiram no primeiro dia do milagre. Surgiram depois de terem sido sustentados por ele continuamente. E isso revela uma realidade profunda. O coração humano pode se acostumar até mesmo com a provisão de Deus sem reconhecê-la. Com o passar do tempo, a reclamação que havia começado como reação à falta não desapareceu completamente. Ela permaneceu, mesmo com a necessidade sendo atendida. E isso não acontecia por falta de provisão, mas por falta de percepção espiritual. Porque o problema já não era a fome, era a incapacidade de reconhecer o que Deus estava fazendo todos os dias. A rotina do milagre começou a revelar algo que não era visível no início, um processo silencioso de endurecimento. Não um rejeitar declarado, mas uma insensibilidade que crescia aos poucos. O povo viu o maná, mas já não o interpretava como antes. Recolhia, mas nem sempre com gratidão. Se alimentava, mas nem sempre reconhecia o Deus que estava por trás da provisão. E, no meio dessa repetição diária, uma verdade se confirmava. Estar constantemente próximo da obra de Deus não garante um coração sensível a Ele. Mas Deus tinha um propósito maior. Por meio daquela provisão contínua, Ele não estava apenas sustentando a vida do povo, estava revelando a condição do coração deles. Porque o mesmo milagre que alimentava o corpo também expunha o interior. E assim, o deserto se tornava um lugar onde não apenas a fidelidade de Deus era demonstrada, mas onde também se revelava a tendência humana de esquecer, de se acostumar, de perder a capacidade de se maravilhar. Como a própria Escritura mais tarde lembra, Deus o sustentou com maná, alimento que vocês não conheciam, para ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. O propósito nunca foi apenas alimentar, foi ensinar, mas nem sempre a lição era compreendida, porque ver um milagre não garante transformação. Receber todos os dias não garante gratidão, e experimentar a provisão não garante confiança. Assim, mesmo em uma rotina que parecia estável, o verdadeiro conflito continuava acontecendo em silêncio, não no ambiente, não na provisão, mas no mais profundo do coração humano. E o deserto, mais uma vez, cumpria o seu papel. Mostrar que o maior desafio não era a falta de recursos, mas a condição do coração de quem os recebe. Com o passar do tempo, o deserto deixou de ser apenas um lugar de passagem e se tornou um espelho.
Um espelho silencioso, onde não havia distrações suficientes para esconder o que realmente existia dentro do ser humano. Ali, sob o mesmo céu, caminhando sobre a mesma terra, recebendo a mesma provisão, começaram a se revelar duas formas diferentes de responder a Deus. Não havia diferença nas circunstâncias. Todos haviam saído do Egito. Todos tinham atravessado o mar. Todos recolhiam maná todas as manhãs. E, ainda assim, nem todos caminhavam com o mesmo coração. Diante dessa realidade, a figura de Moisés se tornava ainda mais evidente. Não como alguém distante das dificuldades, mas como alguém que havia aprendido a enxergar além delas. Sua vida não era definida pela ausência de problemas, mas por uma confiança firme, sustentada no meio deles. A Escritura nos mostra Moisés como um homem que permanecia na presença de Deus, conduzindo o povo não pela própria força, mas por uma dependência constante. Enquanto o povo reagia ao que via, Moisés permanecia atento ao que não se via. Enquanto muitos interpretavam a realidade a partir da escassez, ele a interpretava a partir da fidelidade de Deus. E assim, no mesmo deserto, duas respostas começaram a tomar forma. De um lado, um coração inquieto diante da incerteza, que lembra o passado de forma distorcida, que interpreta a necessidade como sinal de abandono. Do outro, um coração que aprende a confiar, que reconhece a mão de Deus mesmo quando não entende tudo, que permanece firme, mesmo sem ter todas as respostas. Mas Deus tinha um propósito maior. O deserto não foi feito apenas para levá-los de um lugar a outro. Foi um lugar de revelação. Um lugar onde o que estava escondido veio à tona. Um lugar que mostrava que a verdadeira diferença não está no que acontece ao redor, mas na disposição do coração com que cada situação é vivida. Como a própria Escritura mais tarde lembraria: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, o conduziu, para humilhá-lo, para prová-lo, para saber o que havia no seu coração. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Não era uma prova para destruir, era um processo para formar, porque o coração humano não é transformado na facilidade, ele é revelado na pressão. Assim, o povo de Israel se tornou reflexo de uma realidade que atravessa toda a humanidade: a fragilidade diante da incerteza, a tendência de duvidar quando não se enxerga com clareza, a dificuldade de manter a fé quando as circunstâncias não correspondem às expectativas. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo cenário, a vida de Moisés mostrava que era possível caminhar de outra forma, não sem dificuldades, não sem pressão, mas com uma confiança que não dependia do que se vê, e sim de quem conduz o caminho. E então, no meio dessa história, surge uma compreensão profunda. A diferença não está no deserto, está no coração. Duas pessoas podem experimentar o mesmo milagre e responder de formas completamente diferentes. Duas pessoas podem atravessar a mesma prova e sair com uma fé distinta, porque o que define a experiência não é apenas o que Deus faz, mas como o ser humano percebe. E assim, a narrativa chega a um ponto de clareza. O maná continuava descendo. A nuvem continuava guiando. A presença de Deus não havia mudado, mas os corações continuavam diferentes. E, nesse contraste, surge uma pergunta que atravessa gerações, o que transforma a maneira como o ser humano enxerga a Deus. E assim, com o passar do tempo, a jornada pelo deserto deixou uma marca que ia muito além do caminho percorrido. Não foi apenas uma história de escassez e provisão. Não foi somente um relato de necessidade e resposta. Foi, acima de tudo, uma revelação. Porque, enquanto o povo avançava, dia após dia, sob a nuvem que os guiava, e recolhendo o maná que descia do céu, algo se tornava cada vez mais claro. Deus permanecia fiel, mesmo quando o coração humano oscilava. A Escritura nos mostra que, apesar da murmuração, da dúvida e da dificuldade em confiar, Deus não deixou de sustentá-los. Todas as manhãs, sem falhar, o alimento voltava a aparecer. Durante anos,
o povo foi sustentado de uma forma que não dependia da terra, nem dos próprios recursos, mas exclusivamente da fidelidade de Deus. E, diante disso, uma verdade profunda se revela. A provisão de Deus não depende da perfeição do ser humano. Deus não deixou de prover porque o povo duvidou. Não retirou o maná porque murmuraram. Não abandonou o processo, mesmo quando o coração humano demonstrava fraqueza. Mas havia um propósito maior. O deserto não foi apenas um caminho até a terra prometida. Foi um processo que formava no povo algo que não poderia nascer na abundância imediata, a confiança. Como a própria Escritura nos lembra, Ele te sustentou com maná, para te ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Aqui está o centro de toda essa história. O maná não era apenas alimento, era uma lição viva. Todos os dias, Deus estava ensinando ao seu povo que a vida não se sustenta apenas pelo que é visível, mas pela palavra e pela fidelidade daquele que sustenta todas as coisas. E, ainda assim, a experiência no deserto revelou algo que continua sendo verdadeiro até hoje. A mesma provisão pode ser interpretada de maneiras diferentes. Alguns enxergaram cuidado, outros enxergaram insuficiência. Alguns aprenderam a confiar, outros permaneceram inquietos. A diferença nunca esteve em Deus, sempre esteve no coração, porque a percepção espiritual define a experiência humana. Duas pessoas podem atravessar a mesma situação, receber a mesma provisão e ainda assim viver realidades completamente diferentes. Não por causa do que acontece ao redor, mas por causa da forma como interpretam o que Deus está fazendo. Com o passar do tempo, essa história deixa de ser apenas o relato de um povo antigo. Ela se torna um espelho, um reflexo da própria vida. Porque, ainda hoje, muitos atravessam desertos, momentos de incerteza, fases em que as respostas não são imediatas, situações em que a provisão não chega da maneira esperada. E, no meio de tudo isso, a mesma pergunta continua presente: como estamos interpretando a obra de Deus? Porque Deus não mudou. Ele continua sendo fiel, continua sustentando, continua conduzindo a história e também a vida de cada pessoa. Mas a forma como essa fidelidade é vivida ainda depende, em grande parte, da disposição do coração. Diante disso, a história do deserto não termina com uma resposta fechada, mas com um convite silencioso, um convite para olhar com atenção, para lembrar, para reconhecer, para aprender a confiar, mesmo quando nem tudo é compreendido. Porque o mesmo Deus que fez o maná descer no deserto continua agindo hoje. E a diferença, como naquele tempo, continua estando no coração que observa e no coração que responde. Se essa história te ajudou a compreender melhor a forma como Deus conduz cada etapa da vida, existe um material preparado com mais profundidade que continua essa jornada de entendimento e crescimento espiritual. Você pode encontrar esse conteúdo na descrição deste vídeo.